Este vídeo apresenta a aula número 5 do capítulo 5 do curso de Teoria de Eletrônica Digital, onde são apresentados os enunciados de 9 exercícios a serem resolvidos. Neste primeiro slide são apresentados os enunciados de 2 exercícios. O exercício número 1 tem o seguinte enunciado: dada a função algébrica abaixo, utilizando o método de mapas de Carnot para a minimização de circuitos combinacionais, forneça um circuito mínimo utilizando portas lógicas e ou inversoras na forma de soma de produtos. Forneça também um circuito mínimo utilizando a forma de produto de somas. A forma booleana para este exercício é apresentada no slide. F igual a E, abre parênteses, B ou C, fecha parênteses, ou B barra E, abre parênteses, A ou C, fecha parênteses, ou abre parênteses, A e C barra, fecha parênteses. O exercício número 2 tem o seguinte enunciado: dada a função algébrica abaixo, utilizando o método de mapas de Carnot para a minimização dos circuitos combinacionais, forneça um circuito mínimo utilizando portas lógicas e ou inversoras na forma de soma de produtos. Forneça também um circuito mínimo utilizando a forma de produto de somas. A forma booleana para este exercício é apresentada no slide. F igual a B barra E, abre parênteses, D barra E, abre parênteses, 1 ou C barra, fecha parênteses, ou, abre parênteses, A barra EC, fecha parênteses de novo, ou B, E, abre parênteses, D barra E, C, ambos barrados, o D barra e o C. Neste slide é apresentado o exercício a resolver de número 3, que tem o seguinte enunciado: para o circuito dado, forneça o mapeamento e, utilizando o método de mapas de Carnot de minimização de circuitos combinacionais, apresente uma forma algébrica mínima na forma de soma de produtos e uma segunda forma algébrica mínima na forma de produto de somas. Para cada uma das formas algébricas mínimas, apresente o circuito correspondente, usando portas lógicas dos tipos e, ou e inversoras. Na parte inferior do slide é apresentado na figura 5.26 o circuito lógico que utiliza as portas lógicas. Neste slide é apresentado o exercício a resolver de número 4, que tem o seguinte enunciado: para o circuito dado, forneça o mapeamento e, utilizando o método de mapas de Carnot de minimização de circuitos combinacionais, apresente uma forma algébrica mínima na forma de soma de produtos e uma segunda forma algébrica mínima na forma de produto de somas. Para cada uma das formas algébricas mínimas, apresente o circuito correspondente, usando portas lógicas dos tipos e ou inversoras. Na parte inferior do slide é apresentado na figura 5.27 o circuito lógico que utiliza as portas lógicas citadas. Neste slide é apresentado o exercício a resolver de número 5, que tem o seguinte enunciado: para o circuito dado, forneça o mapeamento e, utilizando o método de mapas de Carnot de minimização de circuitos combinacionais, apresente uma forma algébrica mínima na forma de soma de produtos e uma segunda forma algébrica mínima na forma de produto de somas. Para cada uma das formas algébricas mínimas, apresente o circuito correspondente, usando portas lógicas dos tipos e ou inversoras. Na parte inferior do slide é apresentado na figura 5.28 o circuito lógico que utiliza as portas lógicas citadas. Neste slide é apresentado o exercício a resolver de número 6, que tem o seguinte enunciado: para o circuito dado, forneça o mapeamento e, utilizando o método de mapas de Carnot de minimização de circuitos combinacionais, apresente uma forma algébrica mínima na forma de soma de produtos e uma segunda forma algébrica mínima na forma de produto de somas. Para cada uma das formas algébricas mínimas, apresente o circuito correspondente, usando portas lógicas dos tipos e ou inversoras.
Na parte inferior do slide é apresentado na figura 5.29 o circuito lógico que utiliza as portas lógicas citadas. Neste slide é apresentado o exercício a resolver de número 7, que tem o seguinte enunciado. Para o circuito dado, forneça o mapeamento e, utilizando o método de mapas de Carnot de minimização de circuitos combinacionais, apresente uma forma algébrica mínima na forma de soma de produtos e uma segunda forma algébrica mínima na forma de produto de somas. Para cada uma das formas algébricas mínimas, apresente o circuito correspondente usando portas lógicas dos tipos e, ou e inversoras. Na parte inferior do slide é apresentado na figura 5.30 o circuito lógico que utiliza as portas lógicas citadas. Neste slide é apresentado o exercício a resolver de número 8, que tem o seguinte enunciado. Para o circuito dado, forneça o mapeamento e, utilizando o método de mapas de Carnot de minimização de circuitos combinacionais, apresente uma forma algébrica mínima na forma de soma de produtos e uma segunda forma algébrica mínima na forma de produto de somas. Para cada uma das formas algébricas mínimas, apresente o circuito correspondente, usando portas lógicas dos tipos e, ou e inversoras. Na parte inferior do slide é apresentado na figura 5.31 o circuito lógico que utiliza portas lógicas. Neste slide é apresentado o exercício a resolver de número 9, que tem o seguinte enunciado. Para o circuito dado, forneça o mapeamento e, utilizando o método de mapas de Carnot de minimização de circuitos combinacionais, apresente uma forma algébrica mínima na forma de soma de produtos e uma segunda forma algébrica mínima na forma de produto de somas. Para cada uma das formas algébricas mínimas, apresente o circuito correspondente, usando portas lógicas dos tipos e, ou e inversoras. Na parte inferior do slide, é apresentado na figura 5.32 o circuito lógico que utiliza as portas lógicas.